Não é difícil nós entendermos que nós estamos falando de herança, de promessa. Ficou claro que Caleb cobrou a herança da promessa de Moisés. Mas também é muito claro nós entendermos que o verdadeiro proprietário da terra se chama Deus. Toda herança, toda promessa vem de Deus. Diz para o seu companheiro aí ao lado: toda promessa, toda herança vem de Deus. Fala e fala alto, que a gente não pode esquecer isso. Só que Deus, Ele estabelece duas palavras importantíssimas para você receber a herança. Ele fala de respeito e obediência, mas respeito e obediência aos seus mandamentos. A gente já começa a fazer alguns fechamentos. Caleb solicita a herança em função do respeito e da obediência a Deus, aos mandamentos de Deus, que ele cumpriu. Caleb tinha autoridade para fazer o que fez. Vamos lá. Deuteronômio significa do grego deuteronomium, segunda lei. Em hebraico, devarim, palavras ditas. É o 5º livro da Torá, do Antigo Testamento, e é uma das partes da Bíblia cristã. No Deuteronômio são 68 versos. E eu vou dizer para os senhores, se alguém aqui ainda não estudou Deuteronômio, precisa começar hoje a estudar Deuteronômio 28. Mas vamos falar do Deuteronômio como um todo, a segunda lei. Ou seja, dos 68 versos, 14 versos, Deus nos dá garantias. Em os 14 primeiros versos de Deuteronômio, Deus diz o que vai oferecer. Deus mostra a promessa para quem for obediente e para quem respeitar a palavra de Deus. Só que 54 versos, 14 versos, mais 54, 68. 54 versos de Deuteronômio 28 é Deus dizendo as responsabilidades, as consequências para quem não cumpra o respeito, a obediência e o amor absoluto à palavra de Deus. Alguém poderia dizer, mas Deus não é Deus de amor? Sim, é Deus de amor. A gente cuida com a intensidade do bem que nós estamos cuidando. A gente cuida com a intensidade do valor do bem que nós estamos cuidando. Quanto mais a gente ama, mais a gente cuida. E a maior prova de que Deus nos ama é que Ele deu seu único Filho para a nossa salvação. Então foi mais ou menos assim: olha, vocês terão a promessa de uma terra, de uma nova terra, vocês terão a promessa de uma terra que emana leite e mel, mas, como eu amo muito vocês, e não quero perder nenhuma das minhas ovelhas, tanto que quando uma se perde, eu deixo 99 e vou em busca desta única ovelha, é que 14 é só premiação. Mas 54 versos, eu vou pegar vocês de todo jeito. Você já viu uma mãe, quando acha que perdeu o filho, como ela se sente? Você já viu uma mãe que achava que perdeu o filho e quando o filho é encontrado, o que é que ela faz? Eu preciso dizer, eu pelo menos já vi alguns casos. Ordinário! E parte para cima. E transforma o amor, como o fez ali, em tapa. Por que ela agiu daquela forma? Porque se ela fosse indiferente, ela dizia, achou a pestinha, foi? Nem que podia até se perder, né? Não, é proporcional o cuidado que temos. A gente precisa entender o seguinte, que a gente precisa ter fidelidade,
fidelidade e amor absoluto. Fala para o seu irmão, hoje vocês vão ter que falar muito, se preparem. Fala para o seu irmão, fidelidade e amor absoluto. Vou repetir, fidelidade, amor absoluto. E o que é que contradiz, o que é que se opõe ao amor absoluto? Carnalidade. Todas as vezes que nós deixarmos o amor absoluto, é porque nós estamos na carnalidade. Como é que prova que nós não estamos na carnalidade, que nós estamos na fidelidade e no amor absoluto? Quando nós estamos em obediência. Diz aí, irmão, vigia, obediência. Irmão, vigia, obediência. Vigia, obediência. Vamos lá. E o que é que contradiz a obediência? Desobediência. Tá simples, não tá? Vamos lá. Todas as vezes que nós somos desobedientes, nós estamos quebrando a aliança. Tá claro isso? Deus estabeleceu uma promessa, essa promessa ela é movida por respeito, fidelidade, amor absoluto, obediência. Quando nós estamos na carnalidade, a gente se opõe a isso, satisfaz a carne e entramos na desobediência. Todas as vezes que nós estamos na desobediência, nós estamos na carne e, consequentemente, nós estamos quebrando uma aliança. E é perigoso. Quebrar a aliança pode significar um pacto de morte. O contrário de Caleb. Caleb fez pacto de vida o tempo todo. Caleb não vacilava. Caleb o tempo todo confiava que era possível conseguir o que ele estava pleiteando. É aqui? Bate retro. Irmãos, para a gente ver como isto é sério, eu vou pedir que vocês me acompanhem no raciocínio. Em Gênesis, Deus disse às águas, das águas, que as águas deem origem aos peixes. Certo? A origem dos peixes é o quê? Água. Então vamos lá. As águas, deem origem aos peixes. A origem dos peixes. Poxa, esses alunos não estão bons, não. A origem dos peixes. Muito bem. Então, peixe fora d'água, morre. Quero mais forte. Peixe fora d'água, muito bem. Deus disse à terra, dá origem aos vegetais. E os vegetais nasceram. Vegetais, a origem é? Muito bem, já ganharam um pontinho extra. O lanche vai ser melhor hoje, viu? Então, a origem da terra, plantas, a origem das plantas, a origem dos peixes, peixe fora d'água, planta fora da terra. Muito bem, pastor. E o sopro do amor de Deus tirou do pó e fez quem? Deu origem a quem? Ao homem. A origem do homem. Qual é a origem do homem? Hã? Grita, pastora. Sopro de Deus. A origem do homem, o amor de Deus. A origem do homem, Deus. Vamos lá, a origem do homem, Deus. E se o homem se afastar de Deus? Não, quero ouvir agora. Quando o homem se afasta de Deus, quando o peixe se afasta da água, quando a planta se afasta da terra, e quando o homem se afasta de Deus, quando o homem se distancia do amor de Deus,
Eu podia parar aqui, pastor. Posso parar aqui? Como é que a gente sabe que fulano é um adorador? Pastor Renato, por favor. Eu sei que o senhor topa tudo. Encoste naquela parede ali assim, olha. Você vai dar uma chegada lá e volta. Mas você vai andando assim, ó. Olha para cima e olha para frente. Olha para cima e olha para frente. Vai lá e volta, por favor. Na pose. 1, 2, 3 e já. Para frente. Que beleza. Volta. Olha para cima, para frente. Ok. Vocês viram o pastor Renato olhar para o chão? Olhar para o lado? Olhar para o outro? Olhar para o passado, para trás? Não. Porque adorador em espírito e verdade se guia por Deus e tem propósito de conquista. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado. A palavra, Deus gera o propósito. E o propósito me dá uma direção. A gente tem que obedecer esta regra. Palavra, propósito, direção. Palavra, propósito, direção. Palavra, propósito, direção. Senão a carne vem, futuca. A carne vem, belisca. E quando a carne belisca, desobediência. Toda desobediência significa quebra de aliança. E quando quebra a aliança, na gíria seria, o pau quebra. E aí a gente vem na igreja chorar no escritório, chama assim de escritório do pastor, não é? No gabinete do pastor. E de vez em quando a gente tem a impressão de que a pessoa está repetindo as mesmas queixas. É porque ele continua repetindo as mesmas quebras de aliança. Se não houver presença do Espírito Santo, não recebe a promessa. Se não tiver presença do Espírito Santo, não recebe a promessa. Diz aí para seu amigo aí, vá para quem estiver do seu lado. Diz aí, eu não estou ouvindo. Se não tiver Espírito Santo, não recebe a promessa. Caleb honrou a palavra. Caleb sustentou fé. Caleb obedeceu. Caleb foi digno da promessa. Caleb era diferenciado. Isso é para a gente. Porque diferenciado significa santo. Santidade significa diferente. Caleb estava no meio de murmuradores e não murmurava. Caleb estava diante de mentirosos e não mentia. Caleb vivia com adúlteros e não adulterava. Caleb estava com desonestos e não era desonesto. Ou seja, Caleb convivia com homens de todos os tipos. Então, conviver com impurezas, com iniquidade, não justifica a prática da mesma. Caleb convivia com fracos e era forte. Caleb convivia com incrédulos e era um homem de fé. Isto fez com que Caleb tivesse autoridade. E observem uma coisa importante. Quando foi que ele recebeu a promessa? Quando ele tinha 40 anos de idade. Caleb recebe a promessa com 40 anos de idade, quando ele foi um dos espias. Número 13, lembra de número 13:3? Ele vai com os espias. Dos 12 espias, somente 2 retornam com a palavra, retornam com a coragem, retornam com a confiança, retornam com a fé, retornam com a perspectiva de palavra, propósito, direção. Os demais disseram, é perigoso. Apesar de emanar leite e mel, apesar de ser a terra de Canaã, nós não vamos conseguir entrar. Por quê? Porque lá tem gigantes. Caleb fala completamente diferente.
o que a gente percebe é o seguinte, que todo ser que abandona a confiança, memoriza isso aí, estão comigo? Quem abandona a confiança perde o privilégio de usufruir da conquista e também da oportunidade de ser testemunha da felicidade divina. Eu vou ler de novo, que isso está escrito aqui. Aquele que abandona a confiança, aquele que perde a fé, perde o privilégio de usufruir, de receber a promessa, de conquistar e também a oportunidade de ser testemunha da felicidade divina. Qual é a felicidade divina? Qual a dimensão que podemos dar à felicidade divina? Vamos usar uma palavrinha só? Salvação. Salvação. Deus é a fonte inesgotável de força para Caleb. Caleb só se sustentou em Deus. Caleb tinha os seus líderes que traziam as informações, mas Caleb o tempo todo se manteve simplesmente na convicção, na certeza de que a promessa era uma garantia. E ele ouviu de Moisés: onde colocares o seu pé, eu te garanto perpetuamente a terra para você e toda a tua família. E Caleb pisou no monte Hebrom. Caleb viu os gigantes. E Caleb não trouxe a informação de que, Moisés, é impossível, porque lá tem muitos gigantes. Ele disse: tem gigante, não é fácil, mas a gente derruba. A gente derruba. A gente suplanta. A gente avança. A gente destrói. Não tem problema ter gigantes ou cidades fortalecidas. E a pergunta agora é para nós: onde está a valentia do povo de Deus? Onde está a nossa valentia? Quando nós vamos para o mundo, ou estamos no mundo, ou participamos do mundo, porque o mundo faz parte do nosso próprio deserto. E deserto é escola. Eu falei aqui em um dos cultos anteriores. Deserto é escola. E a principal disciplina do deserto a principal matéria do deserto é disciplina. E nós estamos vendo hoje aqui que Caleb recebeu tudo o que tinha que receber, porque foi obediente, desenvolveu fé. Caleb em nenhum momento foi escolhido porque era privilegiado. Ele foi escolhido porque, mantido no propósito, ele tinha uma direção. Qual o teu propósito? Qual o teu propósito? Se Cristo chegasse agora e dissesse: antes do julgamento, eu quero que você me diga qual o teu propósito. O teu propósito te leva para que direção? Porque Martin Luther King diz: um homem sem propósito, um homem sem ter razões para morrer, para não querer morrer, ou morrer por um propósito, ele não precisa estar vivo. Luther King, ou seja, o propósito dá sentido de viver. O propósito justifica a minha própria morte em função do propósito. Espero que não tenha confundido a cabeça de vocês. O propósito me dá uma direção. Qual é a nossa direção? O que é que faz acordarmos todos os dias? Quando a gente acorda todos os dias, a gente acorda olhando para onde? Em que direção? Sentindo o quê?
Qual é a promessa que a gente espera quando acordamos? Qual é a promessa que a gente criou expectativa de receber? Qual o mandamento cumprido? Qual a lei? Como é que está a nossa aliança? Como é que está a nossa carnalidade? Porque quando a carne está com fome e nós alimentamos a carne, nós estamos fazendo aliança e pacto com o diabo. Mas quando nós deixamos a nossa carne com fome e alimentamos o espírito, a aliança é com Deus. A aliança é com Deus. Eu pensei que eu ia ouvir assim, glória a Deus. Aleluia, né? Aleluia. E a pergunta é, onde está a valentia dos crentes? Onde está a valentia do povo de Deus? Essa valentia vai ganhar alma, não é agressividade. Falei valentia. A valentia de quem não tem vergonha de orar. Às vezes a gente pede pessoas para orarem e elas dizem, não, eu não quero orar não. Às vezes a gente pede uma pessoa para ler a palavra e a pessoa diz, eu também não quero ler a palavra com vergonha. Mas nós estamos diante da geração TikTok. Nós estamos diante da geração Reels. Nós estamos diante da geração Instagram. E lá parece que as pessoas se revelam. É impressionante. Porque pessoas que a gente vê no dia a dia, como que mal falam, se revelam de uma forma que eu falo, uau! Você já pensou se Jesus pegar essa parte aí e usar para ele? O que não aconteceria? Você já pensou se essa forma que a gente está na rede social fosse a forma que a gente fosse utilizado para Deus, para Jesus, para ganhar almas, para falar do Evangelho, para dizer a importância que é a palavra de Deus? Verdade. A palavra diz, não duvide, não desista. Vou ler. Você é objeto do meu amor, assim diz o Senhor. Não te deixarei, nem te desampararei, porque pensastes em recuar, porque duvidastes da promessa que te fiz. Você não sabe que eu chamo à existência aquilo que ainda não apareceu? Fizeram de tudo para calar a tua voz, anunciaram até que você ia morrer, mas Deus deu a volta por cima com você. Tenho mais um pouquinho de paciência, porque eu selecionei 11 recados de Deus para todos nós. 1 Tessalonicenses 1,4, você é escolhido por Deus. 2 Timóteo 9, você é chamado por Deus. 2 Coríntios 5,17, você é nova criatura. 1 Coríntios 6,9, você é templo do Espírito Santo. Efésios 1,7, perdoado de todos os seus pecados. Gálatas 3,14, você é livre do peso da lei. Gálatas 3,9, você é abençoado. Apocalipse 12,11, você é vitorioso. João 8,32, você é livre. Efésios 6,10, você em Deus é fortalecido todos os dias. 1 Pedro 1,24, você é curado pelas feridas de Jesus. Amados, nós somos 7 bilhões, aproximadamente 7 bilhões. Deus sabe seu nome. Deus reconhece tua voz. Deus sabe quando o seu coração vibra. Deus conhece tua história. Deus sabe de todas as suas dores, todas.
Deus sabe de tudo, 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 tudo que você fala. Deus está o tempo todo colado em você. Por isso, todos querem receber suas promessas. Quem quer receber sua promessa? Quem quer viver em vida em abundância? Quem quer ser feliz? Sem Espírito Santo, isto não é possível. Sem a presença do Espírito Santo em nossas vidas, não é possível viver em vida em abundância. Não é preciso, não consegue viver. É como se o chão ficasse de ferro e o céu cinza, em Deuteronômio 28 diz. Outra coisa importantíssima, o jovem vinha dirigindo o seu carro e de repente o telefone toca. Um pai que não falava muito naturalmente pelo telefone, o pai toca, e ele olha o nome, é o nome do pai, e ele diz, não é possível, se meu pai está ligando para mim, é porque alguma coisa grave aconteceu. Ele para o carro, pai, e o pai diz, fique tranquilo, eu só queria ouvir a tua voz, somente ouvir a tua voz. E eu pensei, eu vou levar isso para a igreja domingo. Porque tem gente que diz assim, Deus me acordou de madrugada. Ele está querendo ouvir tua voz. Deus mexeu comigo na fila do banco. Ele está querendo ouvir tua voz. Deus mexeu comigo na igreja. Ele está querendo ouvir tua voz. Deus está com saudade da tua voz. Deus está com saudade da aliança. Deus está dizendo assim, ó, fica em Jerusalém. Fica em Jerusalém, meu filho. Olha, não sai. Caleb, foram 45 anos para receber a promessa. Há o tempo da promessa. Confia. Eu estou lhe pedindo apenas 40 dias em Jerusalém. Se prepara 40 dias. Medita durante 40 dias. Reavalie teu propósito. Reavalie teus estudos. Reavalie a tua aliança comigo. Reavalie a tua direção. O que te impede de falar comigo? O que te impede de conversar comigo? Eu não preciso mais da serração, eu não venho mais no final da tarde, eu estou contigo todos os dias, todas as horas. Eu sou fonte de água viva dentro do teu coração. Eu sei que você não é perfeito e eu te quero como você é, como você está. Não pense que se tornar perfeito é o que me atrai, muito pelo contrário. Eu gosto de pegar lama para transformar em barro, e barro para transformar em vaso. E se o vaso, da mesma forma que na mão do oleiro, ele desmancha, eu lhe remodelo. Eu vou lhe remodelar todas as vezes que você precisar. E você precisa ser acompanhado pelo Espírito Santo de Deus para o forno. E no forno, você vai sentir a quentura do aprendizado, a quentura da preparação. Porque quando eu disse a Abraão, Abraão, pega Isaque, vai para o Moriá, e lá executa ele, eu não queria a morte de Isaque. Eu queria saber onde estava o coração de Abraão. Quando Jesus disse àquele jovem, vende tudo, dá tudo para os pobres e me segue. Eu não queria a miséria daquele jovem rico. Eu queria saber onde está o coração daquele jovem. Povo de Deus, onde está o nosso coração? Porque Jesus disse, o seu coração vai estar onde estiver o seu tesouro. E qual é o nosso tesouro?
Não tenha vergonha de encarar a verdade. Que Deus perdoa. Deus aceita a gente, volta a dizer, como somos, como pensamos, como estamos. Ele vai fazer uma mudança na tua vida, que você vai dizer, isso não é possível. Ele vai fazer na tua vida como Ele fez na minha. Deus pegou minha vida e transformou em no avesso. Deus pegou tudo que eu negava e me fez acreditar. Deus me ganhou em tudo que eu dizia que era impossível. É impressionante. E eu quero começar a fechar. Antes mesmo de ler Lucas 13, 22. Eu quero dizer para vocês que Deus, na sua dificuldade, o monte que nós precisamos tomar posse, é esse monte onde tem gigantes. Existe um monte na vida de cada um de nós, que tem gigantes, fortalezas, cidades com exércitos. É neste lugar que Deus vai te levantar. Não pense assim, este monte me impede de chegar a Deus. Não. É subir neste monte que você vai estar mais perto de Deus. É nesta fraqueza, é nesta dúvida, é nesta insegurança, é nessa subida desse monte que você vai estar mais perto de Deus. Porque quando você disser, eu estou contigo, eis-me aqui, eu sei, Senhor, que tenho lábios impuros, de impuros lábios, e que vivo com seres de impuros lábios, e Deus vai pegar o Espírito Santo, e vai lançar sobre nós como uma brasa, e vai queimar a tua boca, e a partir daí, a sua boca vai ser boca de Deus, e nós vamos estar muito mais próximos de Deus. Este monte, para ser vencido, precisa de obediência. Obediência. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Caiu de novo, levanta de novo. Mas, pastor Roberto, eu estou com medo. Vai com medo. Medo é falta de fé? Não. Medo é carnalidade. Pode te levar à falta de fé, mas não pensa que estou com medo é falta de fé. Medo é carnalidade. Medo é o corpo clamando por um alimento que não vai te levar a lugar algum. Vai com medo, porque quem vai te sustentar é aquele que garante. Quem vai lhe sustentar é quem pode. É quem garantiu Abraão, Isaac, Jacó. É quem garantiu por Davi. É quem garantiu por Samuel. É quem fez as muralhas de Jericó caírem. E você pode derrubar todas as muralhas. Todas as muralhas. Todas as muralhas não ficarão de pé. Porque eu creio naquele que me compreende e que me fortalece. De onde vem o meu socorro? Amém. Lucas 13, 22. Este é o grande problema. Eu não quero terminar com isso para que vocês saiam desanimados, mas que vocês saiam em alerta. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei
de onde vós sois. Aqui está o resumo dos 54 versos de Deuteronômio 28. Lembram? 14, Deus reconhece quem está falando. 54, desobediência, nós vamos ouvir: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, temos ido para a igreja, eu vou toda quarta e todo domingo, eu fui para o grupo de mulheres, eu tenho ido para a juventude, eu vou para o encontro, eu vou para o homem de honra, eu estou o dia todo falando da tua palavra. Será? Digo-vos que não vos conheço, e nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vos lançados fora. Eu quero encerrar dizendo algo que pode ter ficado, de repente, não muito bem entendido. Não são, existe o ser e o ter. Não são nossos comportamentos que nos salvarão. Porque nós não temos mérito, não é por mérito. Nós não seremos salvos porque temos mérito, porque somos merecedores. O mérito está na graça em Cristo. Então, o que nos salvará é o que somos, é o que nos esforçamos para ser. É o que nos esforçamos para ser. É nos esforçando para subir o monte. É nos esforçando para derrubar todos os gigantes. Que não vamos temer na medida que confiarmos que o Senhor é o nosso pastor. E como nosso pastor, nada há de nos faltar. Isso não significa que nada, quer dizer que nada falta? Não, não é isso. A tradução é diferente. A interpretação é diferente. O Senhor é meu pastor. E quando o Senhor é meu pastor, tudo me basta. Nada me falta. Porque eu tenho o Senhor. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos guarde, agora e sempre. Amém.